Meu nome é Denise, criadora do canal CreateBank, e hoje eu estou aqui para falar sobre consciência silábica, um guia prático de atividades para trabalhar na sala de aula. Então, nós vamos ter o conceito da consciência silábica, um pouco da teoria, entender como a criança pensa, como deve ser trabalhado, porque parece que a teoria nunca se junta com a prática. Seria um ledo engano, porque eu sabendo da teoria, eu sabendo como funciona, eu vou saber como aplicar, como trabalhar com a minha criança. São duas coisas que têm que se trabalhar paralelamente. Eu tenho a teoria, como eu vou aplicar. Porque às vezes é lindo e maravilhoso saber, vou trabalhar consciência silábica. E você não entender como se processa o pensamento da criança, como ela entende, como ela compreende. E você sabendo dessa teoria, facilita muito o seu trabalho entender como a criança entende e como se deve avançar. Então vamos lá. Então, vou dar algumas dicas, algumas atividades na prática e um recurso pedagógico que vão estar no link abaixo desse vídeo. Bora estudar! Então, o que é consciência silábica? É quando a criança entende que a frase é formada por palavras. É nesse momento que devemos apresentar as sílabas, que são unidades ainda menores da fala. Entender como esta palavra é formada. A consciência fonológica trabalha do maior para o menor. Então, eu apresentei a frase, eu trabalhei que dentro dessa frase existe palavras. Ela conseguiu entender, aí eu passo para uma unidade ainda menor, que é a consciência silábica. Então, ela precisa entender que esta palavra, ela tem sílabas, que são unidades ainda menores. Quando ela entender isso, aí ela vai para um outro processo. Então, são etapas que vão avançando para que chegue ao sistema de escrita, que ela entenda, compreenda. Então, a consciência fonológica, qual é o objetivo? Fazer com que a criança pense sobre a escrita, que ela tenha requisitos para quando chegar na fase da escrita, da alfabetização, ela já consiga entender o processo. Ela precisa entender que esta palavra tem uma composição e que essa composição é feita por pedacinhos que são chamadas de sílabas. E aí ela começa a entender o processo de escrita alfabética. Ela precisa entender que a nossa fala é silábica. Nós falamos silabando. Então, entender que existem pedacinhos que, falando, compõem o sentido de uma palavra. Então, o que é preciso saber? O que eu preciso saber? O que o professor precisa saber como orientação, dicas para se trabalhar a consciência silábica. Então, que as sílabas não têm significado. Realmente, que se eu for falar a palavra gato, ele tem um sentido e é um animal. Se eu só falar o gá, não tem sentido. Ou se eu falar to, também não tem sentido. Mas juntando essas duas sílabas, se compõe e se forma uma palavra, que seria gato, e ele tem um significado. Então, entender que somente as sílabas não têm significado. E a criança precisa refletir sobre a palavra. O que seria isso? Que ela precisa entender como a palavra é composta, como ela se forma. Ela precisa entender que eu tenho uma palavra e essa palavra tem pedacinhos ainda menores. Ela precisa refletir sobre. Refletindo sobre isso, com pedacinhos menores, aí ela vai desenvolver mais para frente a consciência fonêmica. Está vendo? É um passo de cada vez. Aí é necessário ter um acompanhamento para que ela avance. E dentro da sala de aula, perceber quais as crianças não estão acompanhando. E precisamos trabalhar com a estimulação, porque já é um começo de desenvolver a escrita alfabética. Muitas vezes a criança não consegue representar a sílaba e coloca uma letra para representá-la e que muitas vezes não tem um significado sonoro dentro da sílaba. O que quer dizer esse trecho? Que nós precisamos ter cautela e estar percebendo quais são as crianças que não estão acompanhando e fazer um trabalho de estimulação até que ela aprenda, não deixar para trás, porque é importante para que a criança aprenda. Logicamente, quando você aprende a consciência silábica,
não é uma questão tão difícil como a questão fonêmica, trabalhar a consciência fonêmica, não é mais difícil, mas é um processo que precisa ser trabalhado para que não exista dificuldades ou lacunas, porque ela precisa ser preenchida para que ela entenda o processo de alfabetização da escrita. Então, às vezes, ela vai escrever assim, a palavra bala. Então, ela vai escrever 2 letras representando uma letra para cada sílaba. Aí, o que acontece? Às vezes pode escrever A, o L, ou às vezes 2 letras que não têm correspondência sonora. Por exemplo, ela vai escrever bala, eu coloco o V e o T. Só que aí você vai pensar assim, nossa, ela não aprendeu nada. Engana-se, porque ela já está no processo de avanço, porque ela está representando uma letra para cada sílaba. O que ainda ela não tem noção é do som, que aí precisa ser trabalhado, entendeu? Então, é assim, ela está avançando, mas aí você vai perceber que a criança não está relacionando o sonoro de acordo com a sílaba. Aí é onde você vai ter que estar trabalhando com outras estratégias para que ela avance. É o início da compreensão do sistema de escrita alfabética, quer dizer, que ela está desenvolvendo o processo da consciência da escrita para que futuramente ela possa começar a... Não adianta você já começar a trabalhar a questão de folhinha, a memorização. Por quê? Porque ela não está pronta para isso, porque existe um passo, ela precisa pensar sobre a escrita. Não tem crianças lá, eu tinha crianças nos meus atendimentos, que você falava, camelo, nossa, tá chutando ao escrever. Por quê? Porque ela não teve a consciência do pensar, não foi desenvolvido a consciência dela pensar sobre. É diferente do que a criança se falar assim, camelo, ela colocar uma letra para cada sílaba daquelas letras, do que você falar assim, escreve a palavra tal. Tinha crianças que escreviam de qualquer jeito e nem pensavam, assim, chutava. Tem aquela brincadeira, nossa, ele foi no chutômetro. Então você já percebe que a criança tem uma certa lacuna, isso por experiência própria, porque você observa que ela escreve sem essa análise, que é diferente da criança. Ela não pode representar o sonoro correto, mas ela está pensando sobre, porque foi desenvolvida a consciência silábica, foi desenvolvido toda a consciência até chegar e ela pensar e ela avançar. É importante, nessa parte desse desenvolvimento, saber que como a criança pensa, como eu devo trabalhar, o que precisa ser feito para ela avançar. Então, não é como o professor pensa, e sim perceber como a criança está, que nível ela está, como ser trabalhado, o que precisa ser estimulado para que ela avance. Você entendeu? É muito mais complexo do que você ensinar, é fazer com que ela tenha consciência do pensar, do analisar. Então, quais são os princípios que a criança precisa para avançar? Tornar consciente a segmentação da palavra em sílabas. Então, eu preciso saber que existe uma palavra e essa palavra pode ser segmentada por unidades ainda menores. Por exemplo, camelo. Se ela tiver essa noção que a nossa fala é silábica, e que esta palavra pode ser fragmentada, que ela pode ser segmentada, ela já tem um avanço. Se ela não tiver essa consciência de segmentação, deve ser trabalhado, deve ser estimulado com outras atividades antes de apresentar as sílabas. Representar a quantidade de sílabas com letras. Não é assim, eu tenho gato, são 4 letras e são 2 sílabas. Não é a questão disso, é pensar assim, como a criança pensa, eu tenho a palavra bala, ela precisa pensar que uma letra representa a sílaba. Então, se eu falo bala, então eu tenho 2 letras representando cada sílaba delas, mesmo não tendo o sonoro correspondente. Já é um avanço. Aí, como eu disse anteriormente, que aí precisa trabalhar a questão do som. Aí você avança mais um pouco. Então, bolo, e não tem relação. Ele colocou um T, ele colocou um P. Mas como não tem? Se ele colocou uma letra para cada sílaba.
É lógico que ele está avançando, senão ele estaria no pré-silábico ainda. Ele estaria escrevendo várias palavras aleatoriamente. Então, quer dizer, a consciência já está inserida nele, ele já está começando a pensar. O que ainda não foi desenvolvido é o som adequado correspondente a cada sílaba. Evolui para a percepção e sensibilidade dos fonemas que compõem as sílabas. Então é isso que eu falei para vocês. Como que é o som, como que se escreve o som dessa letra e tal. E aí eles vão desenvolvendo e eles vão avançando. Então, dentro dessa consciência silábica, existe a necessidade de estimular uma habilidade auditiva chamada análise e síntese. Então, ela precisa saber analisar. Então, o que é análise e síntese? É a habilidade do processo auditivo de identificar as características do som dentro de um todo. Então, eu sei que tal som pertence a tal sílaba. Então, ela vai escrevendo e vai tendo a habilidade sonora. Então, por exemplo, aquela criança que escreveu o bolo T e um K, vamos supor, ela não tem ainda essa habilidade auditiva, essa percepção. Então, precisa ser trabalhado. Vamos entender a palavra sapato. Primeiro passo é entender que a palavra é segmentada. Sapato. Então ela vai dizer sapato. Ótimo, ela soube que esta palavra pode ser segmentada por unidades ainda menores. E ela precisa entender que essa palavra sapato precisa representar por letras, ou seja, uma letra para cada sílaba. Se ela representa, por exemplo, um C, um T, então ela já está no processo de análise. Fonologicamente, não tem nada a ver com a estrutura do som correspondente, mas ela conseguiu representar na escrita, que já é um avanço. Então, todo o processo que a criança tem um avanço, é um passo para a compreensão do sistema alfabético. Ela está caminhando, ela vai tendo contato com a estrutura sonora, letra e som, ela começa a representar cada sílaba com um fonema adequado para aquela sílaba. Então, eu vou representar sapato, posso colocar um A, um T e o O. Pode ser com ou só A, O, ou pode ser consoante com vogal. Então, ela está no processo que ela está conseguindo pensar sobre o som e escrever uma letra para cada sílaba. E aí, mais adiante, ela vai escrever, que ela vai entender que existem 2 sons para uma sílaba. E nesse processo, ela vai evoluindo, ela vai sendo mais sensível para a composição das sílabas. Dentro dessa análise silábica, precisa entender que há necessidade de estimular uma habilidade auditiva chamada análise e síntese. Quando a criança analisa a palavra em partes, ela inicia a compreensão do sistema de escrita alfabético. Por exemplo, vou dar outro exemplo, camelo. Eu disse as sílabas pausadamente, camelo. E ela precisa entender a palavra, aí ela constrói. Camelo. É camelo, é um animal e tem a figura do animal se ela tiver essa consciência de que é um camelo. Ou você fala assim, cavalo. Aí você espera e ela vai lhe dar a síntese. É um animal, cavalo. Então ela já tem registrado, ela sabe o que é o animal, ela sabe o que é cavalo. Então você vai trazendo palavras pausadamente e a criança vai construindo esses sistemas. Você vai dando em pedacinhos e ela vai construindo. O que está acontecendo? Ela está analisando. Então eu dou outro exemplo. Palavra le, fante. Você fala pausadamente. A criança precisa pensar sobre esses pedacinhos e compor a formação dessa palavra, o sentido. Então, esse é o processo auditivo. Eu lanço o desafio, ela precisa detectar os sons e formar essas sílabas para compor a palavra. Olha que interessante, como faz com que a criança analise e sintetize. Então, não é à toa a consciência fonológica, ela tem um porquê de analisar, de pensar, de prestar atenção, de pensar sobre o som, como ela compõe. Então é aquilo que nós voltamos no início
do slide, ela pensar sobre os pedacinhos. Então, você, ou vice-versa, análise pode você dar a síntese e ela analisar. Não importa se é análise e síntese, o importante é você trabalhar esses dois momentos. Por exemplo, você pode trabalhar com duas palavras parecidas. Você fala assim, caneca. Aí ela vai entender, é caneca. E aí o outro você fala assim, careca. Você pode disponibilizar essas duas palavras que têm os sons, uma estrutura quase semelhante da escrita, e ela analisar e fazer a ligação. O que eu disse? Caneca. E ela pegar a figura você pode colocar a careca e a caneca. E aí ela analisar, não, foi falado caneca. Então, quer dizer, ela já está analisando que caneca é diferente do que careca, que tem um outro sentido. Então, agora eu vou dar algumas sugestões de atividades. Então, já que estamos no começo das aulas, começaram assim as aulas há pouco tempo, o que você pode fazer? São só fazer cartões com foto das crianças e contar os pedacinhos de cada nome e classificá-los. Qual é maior, qual é menor, o nome. Eu coloquei assim um exemplo, eu fiz uma tabela que vocês podem fazer com cartolina ou na própria lousa, ou vocês podem colocar numa cartolina e deixar exposto isso por algumas semanas. Você tirar a foto de cada criança, uma tabela, por exemplo, Tiago, vem aqui. Aí ele vai com a foto, ele fala assim, então, quantas vezes você abre a boquinha para falar o seu nome? Tiago, 3, professora. Aí ele vai colocar a foto dele referente ao número 3. E se tiver mais crianças com 3 sílabas, vai colocando uma em cima da outra. Isso está trabalhando tabela, está trabalhando numeral. Olha quantas coisas estão relacionadas. E o mais importante, você está trabalhando a identidade da criança, que é o mais importante, é o nome dela. Tem significado. O que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar com aquilo que tem significado para a criança, para trabalhar a atenção, para trabalhar o quão ela é importante. Então, assim, o nome dela é importante para ela. Eu tenho a minha foto ali, então ela se sente importante. E você está trabalhando a importância do nome que cada um tem um pedacinho. E aí você, nessa tabela, você pode analisar, olha, qual é o nome maior? Aí vamos supor que tem lá no número 5 crianças. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos supor aqui, tem a Juliana, tem a Manuela, e aí fala assim, quantas crianças tem 4 pedacinhos ao falar o nome? Qual é maior? Qual é menor? O menor é o Pedro, só tem ele. E aí você vai fazendo essa análise. Então, a consciência fonológica faz você fazer com que a criança analise todo esse contexto, partindo e evoluindo. Então, essa é uma sugestão de tabela que vocês podem fazer no começo do ano, trabalhando o nome, consciência fonológica. Olha, pode-se trabalhar com tabela com animais, com os nomes, com algumas figuras aí vai sendo colocado, mas primordialmente o nome da criança é o mais importante, aí vai ter significado. E você vai trabalhar outras questões, a identidade, a tabela, quantificação, a elaboração de dados, e assim daqui você pode surgir quantificação também numérica de 1 até 10, se tiver. Outra sugestão de atividade é fazer cartões com algum tema junto com cartões numéricos para a quantificação das sílabas e colocar o número correspondente. Pode ser analisado também qual palavra maior e menor, quais têm as mesmas quantidades. Esse recurso ele está disponível aqui no link abaixo, então é só você clicar e baixar, está em formato PDF. Então, como que você pode trabalhar isso? Você pode disponibilizar na mesa da criança ou na sua, também chamar um por um, aí vai ficar a critério da criatividade do professor. Pode ser que essas sugestões vocês ampliem por outras coisas, tragam, por exemplo, objetos reais, coloque na mesa e você pode colocar o número 1, 2, 3, 4 e 5. Você pode usar objetos da sala de aula. Então, você tem possibilidades de fazer isso de uma forma concreta, porque a criança aprende com o multissensorial. Ela precisa aprender a tocar. Então, é uma forma de concretizar, trabalhar o concreto. Então, vamos lá, você pega todo
todos os materiais que tem na sala de aula. Ela pegou caneta, lápis, livro, caderno, apontador, grampeador, giz, caneta, e você coloca disponível na sua mesa. Aí você pode colocar os flashcards no 1 até 5, 1 até 4, aí vai depender quantos pedacinhos tem a palavra. E aí chama assim, Tiago, vem para a mesa, escolhe um objeto. Aí ele escolhe. Ou você fala assim, pegue a caneta. Aí vamos separar caneta, aí ele coloca o objeto referente ao número. São outras possibilidades que você pode trabalhar com figuras de animais, pode trabalhar com frutas. Eu acho importante você trabalhar o mesmo tema, fica mais fácil, vai aprendendo. Aí depois um outro tema você trabalha com frutas, você trabalha também o visual. Vamos para a próxima. Outra atividade é utilizando os flashcards também, falando pausadamente o nome do animal e a criança pegar a ficha. Isso pode trabalhar na educação infantil. Por exemplo, pega uma ficha, aí ele pega. Que ficha é essa? Macaco. Você pode trabalhar de duas maneiras. Aí você pode falar assim, vamos falar como é, pedacinho por pedacinho a palavra? Macaco. Ou você pode usar, inverter. O que eu estou falando? Macaco. Aí ela vai ter que juntar essas sílabas e vai ter que pegar o cartão referente ao nome que a professora disse do animal. Então você pode fazer das duas formas. Também pode ser também num jogo tradicional, que é a amarelinha, fazendo uma análise com duas figuras. Por exemplo, você pode levar a criança lá fora, faz umas atividades diferentes, trabalhando o corpo como referência, um movimento. Olha quanta coisa dá para fazer em questões de brincadeira. E se você pensar, pode fazer outras atividades e outras adaptações. Por exemplo, nós temos a amarelinha. Você pode pegar uma ficha do animal e falar assim, que nome é esse? A abelha, vamos pular. Quantas vezes a gente falou abelha? E ela vai falando. Aí ela vai pulando a amarelinha. E vai falando junto. Belha. Que número é esse? Número 3. Então eu falei 3 vezes. Abelha. Aí você chama duas crianças. Aí você dá 2 cartões. Aí uma, vamos supor, você coloca abelha e o outro hipopótamo. E aí a criança vai pulando. A primeira criança fala assim, que figura que é essa? É a abelha. Então ela vai pular. A abelha. E aí o outro deixa a criança ali do lado para não atrapalhar. E aí você dá o outro cartão hipopótamo. Então a criança na mesma amarelinha, ela vai ver que a palavra abelha é menor do que o hipopótamo, que ela andou mais. Outra atividade também é você registrar a quantidade de sílabas nos flashcards. Já trabalhei de forma lúdica, agora eu vou registrar. Então esse também está no link abaixo, junto, se vocês quiserem. O que a criança vai fazer? Vai fazer um xizinho, vai pintar maçã. Então ela vai pintar 2 quadradinhos. Então, gente, é só. Eu agradeço a presença de vocês. Curtam o vídeo, dá um like, se inscrevam no canal. E até a próxima, pessoal!